Boa noite, irmãos. Com muito prazer, nós estamos aqui mais esta noite e vamos continuar falando sobre salvação. É a parte 3, né, da salvação que nós estamos falando. Se você chegou aqui, né, no canal do YouTube, queria que você soubesse que nós somos uma igreja evangélica e que nós nos reunimos aqui na região de Interlagos, em São Paulo. Você é o nosso convidado, venha participar conosco. Por enquanto, a gente não tem um local físico por causa da pandemia, mas em breve nós teremos um local para congregarmos. Então, nós temos um site que é o www.igrejadeInterlagos.com.br. Lá, nesse site, na página principal, tem um lugarzinho aqui nessa região onde tem os horários. Tá bom? Você pode nos procurar ali, naqueles horários. E aqui em cima tem um botãozinho ao vivo. E quando você olhar naquele horário, se você estiver naquele horário e apertar o ao vivo, você vai entrar nessa sala aqui e vai ouvir os nossos cultos. Nós nos reunimos de domingo às 18 horas no culto da família. Na terça-feira, às 20 horas, que é a nossa escola do Alicerce Bíblico. Quinta-feiras, quinzenalmente, ou seja, uma quinta-feira a cada 15 dias, nós estudamos um pouco mais a fundo a palavra, que é a escola da doutrina bíblica, né? Nós demos esse nome porque queremos crescer como escola mesmo, né? Então, seja bem-vindo e participe conosco. Se tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas lá no site mesmo, que a gente vai responder. Muito bem. Vamos continuar falando sobre salvação. Essa é a parte 3. Se você ainda não ouviu a parte 1 e 2, procura lá no YouTube que você vai encontrar a parte 1 e 2. Ouça, porque é bastante interessante. Eu tenho usado como guia este livro aqui, ó. Tá? Você pode acompanhar também usando este livro aqui, ó. Ver se dá para você ver direitinho, tá? Como base, mas eu não sigo ele completamente porque, na realidade, é um livro teológico. E, a meu ver, a teologia ela falha muito, ela deixa muito a desejar. Então, nós temos a nossa visão e eu acompanho ali mais para ter um roteiro mesmo, né? E aí a gente coloca a nossa visão do Evangelho, né, em cima desse roteiro. Bom, vamos falar sobre salvação. Porque nós estamos fazendo esta escola do Alicerce Bíblico, que é justamente para municiar você no que diz respeito à pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho e nós precisamos responder determinadas perguntas, ou nós mesmos temos determinadas perguntas que precisamos resolver dentro de nós, né? E estudando a Bíblia, a gente consegue fazer isso, né? Eu não sou da área de teologia, eu sou pastor, porém eu não sou teólogo, mas eu estudo bastante a palavra de Deus. O meu filho faz teologia, ele estuda também bastante, né? Então eu aproveito muito do que ele aprende para aprender também. Mas eu sou um pastor mais comportamental mesmo. Eu trato na igreja mais do comportamento mesmo, comportamental. E o estudo bíblico é um fator muito importante para responder essas perguntas, essas questões, e para a gente poder também estruturar o nosso raciocínio na hora de nós falarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos falar de Jesus simplesmente como sendo uma figura do Velho Testamento, de 2000 anos atrás. Era só um minutinho que eu vou ajustar a luz aqui. Eu estou achando que está muito forte essa luz. Está estourando um pouco. Acho que melhorou. Então, a gente não pode pensar que Jesus é simplesmente um personagem na história e que, através da pregação dele, surgiu mais uma religião. Não foi isso que aconteceu. E eu falei bastante disso na semana passada.
Então assista o vídeo da semana passada, que é bastante interessante. Jesus não é um personagem qualquer, percebe? Como um sujeito como o Mohammed, né, que é o Maomé, ou então como Zoroastro, ou como, sei lá, qualquer outro religioso que inventou uma religião. Não, Jesus, ele é muito mais do que um personagem. Existem fatores na história de Cristo que ela diverge muito das outras religiões. Então, muito mais do que uma religião, o cristianismo é uma proposta de Deus para as nossas vidas. Deus nos propõe algo através do cristianismo. Não é simplesmente você seguir uma filosofia, não é isso. Se você tem esse raciocínio, para com isso, porque não é. Então você não conhece Jesus. Você precisa conhecê-lo profundamente. Precisa entender. Eu tenho, ao longo de toda a minha vida de convertido, eu tenho quase 60 anos, e eu me converti lá com 18 anos de idade, muito tempo atrás. E de lá até aqui eu tenho aprendido muita coisa na leitura da palavra, no estudo da Bíblia, no conhecimento do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender que Jesus não é simplesmente uma figura. E eu tenho lutado muito contra essa imagem de que Cristo é uma figura ou uma ideia. Não. Jesus Cristo é uma realidade. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz é um fato. A ressurreição de Cristo também é um fato documentado, aconteceu de verdade. E hoje a gente vai falar um pouquinho desses detalhes aí que você vai ver que é bastante interessante. Então, pega aí a sua caneta, o seu caderninho de anotações e procure fazer anotações. Se você quiser, eu posso fornecer também as minhas anotações. É só você me pedir, eu mando ela para você. Não tem problema nenhum, tá? É um prazer para mim eu distribuir esse material. Então vamos lá, salvação. Eu tratei dos porquês da salvação nos primeiros 2 estudos, né? Vai lá e vai entender um pouquinho sobre porquê, do que nós temos que ser salvos. Se você não assistiu, assista, é importante. Vou dar só uma palhinha aqui para você. Eu tenho falado muito ultimamente sobre jurisdição, né? O que vem a ser a jurisdição? É mais ou menos o seguinte. Existem leis naturais, por exemplo, a lei da física, que é a minha área. Eu sou físico, para quem não sabe disso, eu sou físico. Então, as leis da física, elas existem. As leis da natureza, elas existem. E cabe a nós estudarmos essas leis, né, para podermos entender e, eventualmente, nos aproveitar das leis, né? Então, por exemplo, quando você constrói um escorregador, né, na minha época chamava tobogã, né? Então você aproveita da lei da física, da lei da gravidade, para escorregar no tobogã e ter ali um momento de alegria, né? Tá certo? A gente faz isso, né? Por exemplo, a gente se aproveita das leis da ótica para construir aqui os nossos óculos, né? Eu tenho presbiopia, não consigo enxergar de perto por causa da idade, então eu preciso de uma lente corretiva. A gente se aproveita. Então, quando nós estudamos as leis, nós nos aproveitamos das coisas, a gente vai se aproveitar daquilo, né? E eu tenho falado muito sobre jurisdição. Por quê? Porque, por exemplo, nós estamos sob a jurisdição das leis da natureza. Eu não consigo, por exemplo, cair para cima. Não dá para fazer isso. Eu estou dentro da jurisdição da lei da natureza, que é a gravidade. Eu estou aqui no planeta, estou preso no planeta, então eu sou obrigado a obedecer esta lei. E quando eu não obedeço, eu machuco o joelho, eu quebro o nariz, né? Acontecem coisas aí, tá certo? Então é melhor obedecer, né? Essas leis, senão
No mundo espiritual também existem determinadas leis, né? Existem leis lá no mundo espiritual, né? Essas leis foram instituídas por alguém, né? Lá no livro de Hebreus fala-se muito em Melquisedeque, né? Melquisedeque é o sujeito que instituiu essas leis no mundo espiritual, né? E quando Jesus morreu e ressuscitou, ele estava dentro desta jurisdição, da jurisdição de Melquisedeque, né? Gente, não estou inventando, isso é bíblico. Está lá. Está lá, Jesus, ele veio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não veio segundo a ordem das leis da física ou da ordem das leis da química. Ele veio segundo a ordem, né? Ele é um sacerdote, né? Seguindo a ordem de Melquisedeque. A gente não sabe muita coisa sobre ele, né? A gente não sabe muita coisa sobre Melquisedeque. Mas o fato é que Jesus veio segundo a jurisdição de Melquisedeque. É isso que eu estou querendo dizer. Tá certo? Então, por que eu tenho que ser salvo? Porque nesta jurisdição, né, a jurisdição de Melquisedeque e posteriormente as leis de Moisés, que é o Velho Testamento, né? Nas leis de Moisés, existe uma ordem dentro do mundo espiritual. E o Novo Testamento nos indica que é impossível seguir a lei de Moisés. É impossível. Todo mundo transgride as leis de Moisés. Só teve uma pessoa que não transgrediu as leis de Moisés. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui várias vezes. E Jesus, pelo fato de não ter transgredido, né, a gente já viu isso também lá no Velho Testamento, que a lei, a morte, perdão, ela foi instituída para todo aquele que desobedece a lei, né? Desobedeceu a lei, você tem que morrer, né? Lá em Romanos fala, né, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o resultado do pecado é a morte. Então, a lei, ela existe e todos nós somos transgressores das leis de Moisés. E Jesus propõe uma salvação desta lei, né? Quando a gente fala em pecado aqui, nós não estamos falando dos pecadinhos que a gente comete, a mentirinha, né? O pensamento libidinoso, sabe, essas coisas. Não. Nós estamos falando de pecado, é a transgressão da lei de Moisés. Ok? Então, quando Jesus fala que nós precisamos ser salvos, a Bíblia fala que nós precisamos ser salvos, nós precisamos ser salvos da morte. Por quê? Todo homem foi destinado à morte porque ele não consegue obedecer às leis de Moisés. Vocês já viram os judeus, né? Tem uns judeus que são ortodoxos, né? Tem até um nome, o meu filho sabe, eu não sei direito. Mas eles têm uma espécie de um cachinho aqui, você já viu isso? Um cachinho aqui. Às vezes o cara é até meio careca, né? Tem o cabelo bem baixinho, mas aqui tem um cachinho enroladinho. Uma vez eu fui fazer uma entrevista num colégio judeu, eu ia dar aula lá, e as crianças eram todas cacheadinhas aqui, né? Sabe por que tem esses cachinhos? Esses cachinhos, eles existem porque na lei de Moisés diz que o homem não pode fazer a barba, né? Ele não pode cortar a barba. Como é que ele faz para não cortar a barba? Ele corta até aqui. Percebe? O cabelo. E para ele não avançar e cortar a parte aqui da barba, ele deixa o cabelo crescer, porque ele sabe que ali é o limite para não cortar a barba. Percebe? O exagero, né? Ou seja, a preocupação do judeu em obedecer às leis de Moisés é tão grande, que eles se perdem nessas coisas. Por exemplo,
Um judeu ortodoxo não cumprimenta com a mão uma mulher. Ele não dá a mão para uma. Como você dá a mão para um homem, né? Você vai, oi, tudo bem, né? Quer dizer, até esse ato ultimamente está meio tá em desuso, porque agora é assim, né? Você não dá mais a mão, você dá um soquinho, né? E o judeu ele não pode dar a mão para uma mulher e cumprimentá-la. Não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não sabe se ela está menstruada. Porque se ela estiver menstruada, ele é obrigado a se purificar por causa da menstruação dela. Está lá na lei. E assim vai. Existem outras coisas, muitas outras coisas, em que o judeu, o judeu ortodoxo, é aquele que ele morre de medo de transgredir a lei. Sabe por que ele morre de medo? Porque Jeová instituiu maldições para aqueles que descumprem a lei. Eu já falei, eu não me lembro agora qual é o versículo aqui. Mas está lá, eu acho que é Levítico ou Deuteronômio, lá no 28, 27, 26, alguma coisa assim. Ele fala lá das maldições. Percebe? Então, quando Jesus fala que nós precisamos ser salvos, né? Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, olha, nós não conseguimos um lugar para você dormir, Jesus. Queres que mandemos fogo dos céus para que os consuma, assim como Elias fez? Vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. Você lembra desse versículo? Salvar do quê? Salvar das maldições que estão lá no Velho Testamento. Lá está as maldições que você deve sofrer por não cumprir as leis do Velho Testamento. Jesus vem com esta proposta. E aí você aceita Cristo. Quando você aceita Cristo, você tem o poder de ser feito um filho de Deus. E ninguém é filho de Deus. Ninguém é filho de Deus. Você só se torna filho quando você tem o poder para se tornar filho. Percebe? Aos que creem no seu nome. Está lá em João capítulo 1, verso 12. E assim vai. Então nós precisamos de salvação. Salvação da lei. Por quê? Porque a minha transgressão à lei de Moisés me joga dentro do inferno. Me joga na morte. Por isso que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou justamente porque a morte foi criada para pecadores, transgressores da lei mosaica. E Jesus não transgrediu, então ele não poderia morrer. Como ele morreu, ele foi devolvido à vida. Ressurreição. E Jesus nos promete isso. Preguei isso no domingo passado. Assista lá. Pregação de domingo. Tá certo? Falei um pouco sobre a morte. Justamente porque nós estamos vivendo um momento complicado aqui. Essa semana faleceu uma pessoa que trabalhava aqui embaixo, no pet shop. Teve um rapaz de 39 anos, teve um AVC fulminante, morreu, não deu nem tempo de chamar o SAMU. A dona Sônia, que é dona do mercadinho aqui perto de casa, onde a igreja permaneceu por quase 10 anos lá. Ela nos ajudou muito, ela teve um infarto. Está hospitalizada, aguardando o momento de fazer a cirurgia. Ontem faleceu o chefe da minha filha, o dono do escritório de advocacia onde minha filha trabalha. O cara morreu, teve um infarto do miocárdio lá. Morreu na hora. Foi muito rápida a morte dele. Passou mal, levou para o hospital, chegou no hospital, morreu. Então, eu acabei falando no domingo, falando um pouquinho sobre a morte, né? Dá um pulinho lá, dá uma olhada lá. A morte, ela é um animal insaciável, com uma fome insaciável. Né? A morte deseja que você vá para ela. Né? Tanto é que os apóstolos, né, os escritores ali do Novo Testamento, chamam a morte de sono. O próprio Jesus chegou para
Marta e Maria e falou assim, olha, o Lázaro não está morto, ele dorme, vamos lá acordá-lo. Muito bem, você precisa de salvação. Salvação do quê? Da morte. Tá? É isso, salvação do pecado. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Moisés. Tá bom? Ele não está falando de pecado aqui, o pecadinho da mentira, o pecadinho disso, não é esse. Isso é outra coisa. Tá? Então, a proposta de Cristo é a salvação. Salvação da morte. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deixem os mortos enterrarem seus mortos. Então, para Cristo, a morte, ela não é física. E eu tenho falado muito disso. A morte para Cristo, ela é espiritual. Porque a morte física, Jesus resolve num piscar de olhos. Eu me entender? Jesus não tem problema nenhum com a morte física. Nenhum. Percebe? Não é difícil, é fácil para Cristo ressuscitar pessoas mortas. Biologicamente mortas. Falei isso domingo. Mas é impossível para Cristo. Impossível, olha o que eu estou falando, hein? Se você não se decidir por Ele, Ele não poderá te levar para o reino de Deus. Porque a tua decisão é não ir para o reino de Deus. Quando você não decide ir para o reino de Deus, você decidiu ir para a morte. O pastor Ezra sempre fala, né? Uma decisão não tomada é uma decisão. Então você tem que tomar a decisão de sair da morte através de aceitar a Cristo. Porque a lei de Moisés é uma lei que foi instituída espiritualmente para todo o universo. A lei do Velho Testamento, ela não vale só para Judá, ela vale para todo o universo. Foi instituída espiritualmente por Melquisedeque, segundo a ordem de Melquisedeque. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho sobre esta salvação. Jesus salva, né? E a salvação depende de uma decisão pessoal do indivíduo. Todos nós, um dia, decidimos por Cristo. Né? Isso é importante. Um dia você decidiu por Cristo. E você obedeceu a Cristo. Por isso que Jesus fala, né? Os meus mandamentos não são pesados. São leves. Por quê? Porque é aqui que você tem que fazer a decisão. Né? Os mandamentos de Cristo é ama o teu próximo como eu vos amei. Não é como a ti mesmo, hein? Cuidado, hein? Ama o teu próximo como a ti mesmo é o que está escrito no Velho Testamento. Jesus não disse isso. Jesus falou assim, ama o teu próximo como eu vos amei. Essa é a frase de Cristo. Tem muita gente usando essa frase de maneira errada. E a salvação é a aceitação disso. Isso é a salvação. Quando você aceita a obra de Cristo e obedece. Né? Eu diria assim, que existem, agora, né, me veio à mente, não estava planejado falar isso, mas me veio à mente. O cristão ele precisa basicamente crer em Cristo, né, aceitar a sua obra. Segundo, batizar. E terceiro, participar da ceia. Basicamente é isso. Né? Você tem que crer, batizar e cear. Basicamente isso. Mas vamos lá. Quando você aceita Cristo, você se converte. Eu vou falar da conversão não hoje, mas semana que vem. Vou falar um pouco mais sobre Não, vou falar um pouco da conversão hoje, sim. É verdade. E você, então, você é salvo da lei. Agora, a salvação, vamos focar só nesse aspecto da salvação. Eu não estou agora olhando
a obra de Cristo, mas eu estou olhando o indivíduo. Tá? Eu não quero olhar para a obra de Cristo, a gente já conhece, já sabe. Vamos olhar do ponto de vista do indivíduo que se converteu. O indivíduo que quer a salvação. Então, a salvação, ela tem que ser interna e externa. Ela tem dois aspectos importantes. Então, a salvação interna, ela é subjetiva. E a salvação externa, ela é objetiva. Tá bom? Então, vamos lá. Dois aspectos da salvação do ponto de vista daquele que aceita. É aquela interna, que é subjetiva, e a salvação externa, que é objetiva. Né? Por exemplo, por que subjetivo e objetivo? Subjetivo porque é o seguinte, ninguém pode dizer se eu aceitei ou não. Então é subjetivo isso. A única pessoa que tem a certeza de que aceitou a Cristo é o indivíduo. Ele não consegue provar. Não dá para provar isso. Percebe? Como é que você vai provar que você aceitou a Cristo? Não tem como. Entendeu? Porque está dentro de você, é a sua aceitação. É você que aceitou a Cristo. Acabou. Agora, ela tem um aspecto externo? Tem. Pelos frutos conhecereis a árvore. Aí é bem objetivo. Se você pratica o bem, né? Se você faz aquilo que Jesus pregou, se você segue as atitudes de Cristo, ótimo. Então você se converteu externamente, você se salvou externamente. Então a salvação é externa. Mas a interna ninguém pode dizer. A única pessoa que pode dizer é você mesmo. E você não pode provar. E também não precisa provar para ninguém. Ah, eu sou salvo. Eu sou. Preciso provar para você que eu sou salvo? Não. Você cuida da sua salvação, eu cuido da minha. Internamente. Agora, externamente, né, a Bíblia fala que a boca está cheia, a boca fala do que está cheio o coração. Né? Então, se eu opero o bem, é porque o bem já nasceu dentro de mim, em algum momento. O bem já está dentro de mim em algum momento, que é o momento da minha conversão. Ou da minha aceitação, da minha salvação. Então, aquele que é crente, que crê em Cristo e que vive a obra de Cristo, o bem tem que ser externado. Né? Percebe? Então, vamos dizer assim, não sei se posso usar esse termo, né? Mas, né, fazer um neologismo aqui. Duas externações né, do cristão é o batismo e a ceia. Então você, naquele momento, você externa a sua salvação. Né? Percebe? Muito bem, a justiça. Né? A justiça ela tem que ser feita. Mas a gente precisa entender essa palavra justiça. Né? Porque o conceito de justiça dentro da salvação não é o conceito que a gente conhece no meio jurídico ao qual nós estamos contidos. Né? Porque a justiça que se fala aí, por exemplo, meu filho é advogado, tenho 2 filhos advogados. O Daniel e a Raquel são advogados. Eles trabalham, são operadores da justiça, operadores do direito. Eles trabalham como advogados. Então, na realidade, é assim, eu cometo um erro, cometo uma falha, eu cometo um crime, a justiça vai me acusar, vai provar que eu sou o criminoso, que eu cometi o erro e assim por diante. E aí eu vou ter que fazer a reparação. Então funciona mais ou menos assim, como uma vingança. A justiça humana ela funciona como uma vingança, não no aspecto pejorativo, não é isso. Mas você cometeu o erro, você precisa pagar pelo erro. Então você vinga o erro. Né? A palavra no sentido de vingar aqui não é aquele pejorativo de eu vou me vingar, a vingança é um prato que se come frio. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de vingar-se no sentido de que cometi, eu passei o farol vermelho, pagarei uma multa por isso. É nesse sentido. Tá? É uma equiparação. Mas quando a gente fala em justiça, dentro do contexto da salvação, não estamos falando dessa justiça.
Nós estamos falando da justiça que tem que ser feita para aqueles que que transgrediram a lei de Moisés. Então, no momento da salvação, e eu tenho pregado isso, no momento que você se converte, que aceita Jesus, e batiza e tal, você sai da jurisdição do Velho Testamento e passa para a jurisdição da graça. Percebe? A jurisdição de Cristo. Não mais de Melquisedeque, mas a de Cristo. Então a justiça nesse momento foi feita. Como assim? Como Jesus subiu na cruz, morreu sem culpa, ele foi lá e falou o seguinte: esta lei é fraca, ela é inútil, ela é fraca. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, por ali mais ou menos, ele fala assim, que a lei, a lição do Velho Testamento foi por Cristo abolida. Né? Em Efésios fala que existia um muro que separava os dois povos, né? Que é a lei e os mandamentos. E assim vai ter um monte de versículo no Novo Testamento que fala assim. Então, quando você aceita Cristo, você fala, eu quero aquela expiação que foi feita na cruz, para mim. Então, eu sou feito participante da cruz. É como se eu estivesse ido para a cruz. Tanto é que o batismo é exatamente isso. É sepultamento. Sepultados com ele no batismo. Está lá em Romanos capítulo 6. Vai lá e leia. Para você entender. Percebe? Então funciona assim. No momento em que eu aceito a Cristo, eu me batizo e eu né, estou com Cristo, pronto. A justiça foi feita. Eu não preciso mais pagar aquilo que Jeová cobra no Velho Testamento. Eu não sou mais participante das maldições. Até que Romanos 8, verso 1, ele fala, né? Não tem mais maldição para aqueles que são de Cristo. É um verso muito lindo, inclusive. Eu amo esse versículo. Né? Porque eu mereceria as maldições de Jeová. Eu mereço. Porque eu sou muito ruim. Percebe? Mas Jesus retira de mim. Quer ver? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 8. Espera aí que eu vou participar aqui com você. Espera aí que eu tô meio lerdo aqui, né? Mas eu vou conseguir, tenha fé. Então vamos lá, Romanos 8, verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está aqui. Você não está mais na lei do pecado e da morte. Por quê? Porque você aceitou a Cristo. Quando você aceita Cristo, Jesus te livra da lei do pecado e da morte. O que é o pecado aqui, gente? O pecado aqui é transgressão da lei mosaica. E a morte? A morte é o destino de todo aquele que transgride a lei mosaica. E agora, você não está mais na lei do pecado e da morte. Acabou a jurisdição para você. Entendeu? Nesse momento, você é adotado por Deus. Acontece um processo de adoção. Percebe? O Senhor Jesus nos divide a sua herança. Jesus diz lá em Mateus 28, 18, ou 28, 28, não lembro, ele fala, todo o poder me é dado no céu e na terra. Não é assim que ele fala? Todo o poder. E aí ele divide essa herança com a gente. Com aqueles que aceitam. Então nós somos agora adotados por Deus por causa da obra de Cristo. A adoção ocorre, pois é a
afiliação divina e diz respeito à vida interna, o que nos faz participantes da natureza divina. Então, olha que interessante, você, quando se converte, aceita a salvação, você passa a ter natureza divina, não mais natureza humana. Então, a sua vida espiritual, ela não é mais uma vida espiritual humana, ela é uma vida espiritual divina. Porque a obra de Cristo, ela desfez toda a lei que era posta contra você. A santificação é a separação. Nunca se esqueça disso. A palavra santificação significa, não é que você é um bonzinho, um bonitinho, santinho. Não, não é isso. Santificação significa separação. O processo de santificação, ele é um processo tanto interno quanto externo. Você vai tirar daqui da sua cabeça aquilo que fazia com que você desejava o pecado. E aí, com as suas mãos, você não vai mais operar o pecado. Percebe? Isso que antes eu desejava, vamos pensar assim, eu desejava roubar, então estava aqui. Ia lá e roubava. Pumba, peguei para mim. Então o pecado nasce aqui e opera pelas mãos. Percebe? Externamente. A santificação é aqui e aqui. De que maneira? Bom, o santificado, né? Ela é tanto interna quanto externa. É a separação do pecado. Então eu não mais internamente pecarei. E vou me dedicar a Deus agora. Então agora eu dedico a Deus. Não vou mais operar o pecado. E vou me dedicar a Deus. Vou pregar a palavra, vou ler a Bíblia, entendeu? Vou dar bons frutos, vou dar bom exemplo e tal. A interna é aquela que você purifica o seu coração. Eu quero tirar tudo aquilo que é sujo de dentro de mim. Percebe? Tudo que é sujo, todos os meus pensamentos, todos os meus desejos, eu quero tirar de mim agora. E a graça? O que é a graça nessa história toda, né? Um dia a gente ainda vai fazer um capítulo só sobre a graça. Mas veja, a palavra graça no Novo Testamento não tem aquele sentido de, eu recebi uma graça, de um bem, uma bênção. Eu estava doente, recebi uma graça e fui curado. Não, não é isso que eu estou falando. Graça, no aspecto bíblico, significa a disposição que Deus tem em te perdoar. Isso é graça. Percebe? Quando Jesus subiu na cruz, morreu e ressuscitou, ele instituiu uma nova maneira de tratar espiritualmente o homem. Esta maneira se chama graça. Antes, você tinha que pagar pelos seus pecados, pela lei de Moisés. Agora, os seus pecados já foram pagos por Cristo. Então, o que você tem que fazer é operar aquelas três coisas. Ter o poder de ser feito filho, batismo e ceia. E a operação do bem, né? Porque se a boca fala o que está cheio o coração, então eu tenho que começar a encher o meu coração de coisas boas para que eu externe a bondade de Cristo. Percebe? Então, a graça, no aspecto externo, ela é provida pela obra de Cristo. E no aspecto interno, tem que ser a operação do Espírito Santo. Veja, a obra de Cristo, ela não é uma obra que ela veio externar a sua podridão. Não, quem externa a podridão humana, né, é a lei. A lei é que externa a podridão humana. Jesus Cristo, lembre-se que eu li, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio salvar, que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Jesus não impôs condições quando ele falou isso. Eu só vou salvar os santinhos, eu só vou salvar aqueles bonzinhos, eu só vou salvar... Não, não.
A salvação, ela está disponível para todos. Eu não gosto muito dessa frase para todos, porque isso é... Mas todo mundo tem o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo comprimento de braço para pegar a salvação. É isso que eu estou dizendo. Todos têm o mesmo comprimento. Todo mundo tem a possibilidade de se salvar. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, lembra que ele falou lá, que ele deu o poder de serem feitos filhos, né? Todos que creem no seu nome, você vai ter o poder. Ou seja, você abre para que o Espírito Santo comece a atuar dentro de você. Porque na natureza humana, a gente só pensa na maldade, a gente só pensa na podridão, a gente é da pior espécie. Percebe? Nós somos animais da pior espécie. Um cachorro não é capaz de fazer a maldade que um homem faz. Percebe? Não é possível. Um macaco não faz as barbaridades que o ser humano faz. Percebe? Não faz. Nós somos o que há de pior em toda a conjuntura da natureza, de todo o universo. A pior coisa que existe no universo é o ser humano. Percebe? Entra o Espírito Santo em nós quando nós aceitamos a Cristo. E aí, a nossa natureza é trocada pela natureza de Cristo. Eu passo a ter a natureza divina. Eu acabei de falar aqui agora há pouco para vocês. Não falei? Nós somos feitos da natureza de Deus. Entendeu agora? Gente, eu não estou falando aqui para você se sentir mal, não é. Eu estou falando de uma realidade. Por isso que nós precisamos de salvação. O homem precisa da salvação de Cristo. Ele precisa. Por quê? Porque não tem outro jeito. Você não consegue cumprir a lei de Moisés, você vai para a morte, você vai para o inferno. Mas se você aceitar a Cristo, essa natureza, a pior natureza que existe no universo, que é a natureza humana, você troca com a de Cristo. Aí você fala, Jesus, eu estou pronto para me revestir de ti. Ou seja, aquilo que é podre passa a ser da natureza de Deus. Esse é um aspecto muito bacana, né? Eu preciso ser mais rápido aqui, porque tem muita coisa para falar. A condição da salvação, podemos seguramente dizer que é a única exigência de Cristo. Qual é a única exigência de Cristo para nós? É aceitar a sua obra. Percebeu? Essa é a única. Largar o pecado, se santificar, tudo isso vem no combo. Você percebe? Você aceita a obra de Cristo e fala assim, não, eu quero esse Jesus. Pronto. Você abriu uma janela no seu coração para o Espírito Santo entrar e operar. Você fechou as portas para a atuação de Satanás. Entendeu? Agora é a sua podridão em Deus. Você não tem mais a ajudinha de Satanás para você operar a sua podridão. Não, é a sua podridão em Deus. Então agora Deus ele pode pegar e me moldar. Lembra daquela música, né? Eu quero ser, Senhor amado, né? Como um vaso nas mãos do oleiro. Ou seja, eu sou podre, mas Deus pode pegar a minha natureza e transformá-la na natureza de Cristo. Essa é a beleza da obra. Não dá para a gente pegar e colocar Jesus simplesmente como um personagem na história. Essa dinâmica toda que Jesus faz, que a Bíblia nos apresenta, toda essa engenharia que Cristo fez para poder acabar com a obra de Satanás, é muito mais do que um personagem. Percebe? Por isso a minha admiração por Cristo. Sabe, a minha admiração por Cristo é gigantesca. Ele não é um personagem da história. Percebe? Ele não é um sujeitinho que ocorreu lá há 2000 anos, que fica numa manjedorazinha na época de Natal e todo mundo se lembra dele. Não, imagina, meu Deus do céu.
O que esse cara fez por mim é algo fabuloso. Analisa você, observa você o que é o cristianismo. Muito bem. A obra de Cristo, ela apresenta o arrependimento. E é isso que eu queria falar, mas não vai dar tempo de eu falar, porque eu tenho só 15 minutos. Talvez eu continue falando na próxima semana. Arrependimento. Essa palavra ela é ingrata. Ela é muito ingrata. Porque a palavra arrependimento não expressa o que realmente está escrito na Bíblia. Porque no grego, a palavra arrependimento, o qual traduziram para arrependimento, é a palavra no grego metanoia. E metanoia, ela é muito mais do que arrependimento, mas ela é mudança essencial de pensamento e de caráter. Então o sujeito, quando ele se arrepende, ele parte para uma mudança radical na sua estrutura de pensamentos. Ela parte para uma mudança radical no seu caráter. Isso é a tal da metanoia, ou arrependimento. Eu vou usar sempre essa palavra metanoia, porque arrependimento é uma palavra ingrata. Arrependimento é aquela sensação, puxa, quebrei o copo, ai meu Deus, esse copo era tão importante para mim, e eu quebrei, puxa vida, Rosana, me perdoa, Rosana, porque eu quebrei esse copo. É um sentimento de culpa, de medo, é um sentimento, e na realidade, metanoia não é sentimento, percebe? Metanoia, que é o arrependimento bíblico, é mudança de caráter, é mudança de raciocínio, de estrutura. A maneira como você pensa, você vai mudar o seu jeito. É isso que eu tenho pregado aqui há muito tempo. E é por meio da fé e não por medo. Eu não me arrependo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu me arrependo do que eu sou por fé. Eu entendo que eu sou não é bom, eu preciso da natureza de Cristo. Isso se chama fé. O ato exterior do arrependimento do crente é o batismo nas águas. Você quer externar a sua metanoia? Quer externar? Batize-se. Participe da ceia. Essa é a expressão da metanoia. Alguns aspectos importantes nesse processo que eu queria colocar aqui para vocês. Tem aqui alguns pontos interessantes. Quando se busca a Deus e, consequentemente, a obra de Cristo, né, o neófito, que é aquele que acabou de se converter, né, ele passa, então, a ter condições de mudar o seu destino. Não estou falando destino aqui, daquele destino pejorativo. Você, quando nasceu, já escreveram tudo o que vai acontecer na sua vida. Não, estou falando de destino de caminhada. Destino de olhar para um lugar e falar, eu quero chegar lá. É nesse aspecto, tá? Destino de caminhada. Então você tem condições de mudar a sua caminhada, o seu destino. E não tem mérito nenhum nisso. Tá bom? Não existe mérito nenhum, porque o mérito é de Cristo. Ele que proporciona isso para nós. No sentido da salvação, no arrependimento e na fé, pois a salvação é dom de Deus. Você não adquire a salvação porque você merece a salvação. Não. A salvação ela foi dispensada para você porque Deus quis. Não é porque você merece. Ninguém merece a salvação. Percebe? Mas Deus quis te dar a salvação. E aí você, pela fé, se apropria do que Deus quis te dar. Eu quero te dar um carro, Rosana. Aí a Rosana fala, mas eu não mereço esse carro. Mas não interessa se você merece, se você não merece. Eu vou te dar esse carro, é teu, tô. Aí a Rosana fala, então tá. Eu pego. Eu aceito. Percebe? Estes
dois mecanismos, né, a fé e o arrependimento, esses são os mecanismos para se remover os obstáculos que temos à frente, né, para adquirir a graça, né, o favor de Deus. Nós não podemos deixar de ressaltar que contamos com a ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir em nós, irmãos, nós estamos na roça. Porque sozinho eu não consigo deixar o pecado. Eu preciso da ação do Espírito na minha vida. Eu preciso, a Bíblia fala aqui, o Espírito Santo veio para convencer, nos fazer lembrar. Né? João 16:8. Lembra lá, João 16:8? Vou pôr aqui para você ver. João 16:8. Olha que interessante que está escrito aqui. Quando ele vier, o Consolador, né, ele está falando do Consolador, o Espírito Santo, nos convencerá, né, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É por convencimento. O Espírito Santo vai trabalhar dentro de você de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa, que você vai falar assim, eu não vou pecar mais, não dá. Não posso fazer isso. É por amor, percebe? Não é por medo. O Espírito Santo ele não vem como um demônio botar medo em você. Ele não vem para te julgar. Ele vem para auxiliar. O diabo vem para julgar. Ele vem para apontar. Você fez você fez isso, você fez aquilo. Não, o Espírito Santo ele olha para você e fala assim, puxa, eu vou ajudar o Hélio a não fazer mais isso. Eu vou ajudar o Hélio, vou trabalhar no coração do Hélio para ele não fazer mais isso. Ele quer fugir disso, mas não está conseguindo, então eu vou ajudar. É assim que a visão do Espírito Santo é essa, não é de acusar. Ele nos convence. Ele vai falar tanto no meu ouvido, ele vai ser tão bom comigo, ele vai ser tão favoroso, ele vai ser tão bom, tão belo, que eu vou falar assim, meu Deus do céu, eu não tenho coragem de fazer isso de novo. Porque o Espírito Santo me constrangeu, me amou tanto, me deu tanto suporte. É por esse caminho. Esse é o Espírito Santo. E olha, vou dizer, o Espírito Santo atua no arrependimento também, na metanoia. Tá? Você pode olhar lá em Atos, anota aí, Atos 11:18. Atos 11:18 enfatiza a atuação do Espírito Santo no arrependimento. Por isso que nós temos que tomar cuidado de blasfemar contra o Espírito Santo. Por quê? Porque se você tira o Espírito Santo da jogada, meu Deus do céu, o que você vai fazer? Percebe? Você tira a possibilidade de se arrepender. E a fé? A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a salvação. O arrependimento é um instrumento que nos afasta do pecado. Deu para entender? Então, duas coisas. Fé. Pela fé você recebe a salvação. E o arrependimento te afasta do pecado. Por quê? Lembra do metanoia? Antes eu fazia isso, agora eu vou fazer isso. Isso é metanoia. Isso é arrependimento no contexto bíblico. Ou seja, a fé ocupa-se com a misericórdia de Deus e o arrependimento com o pecado. Percebe? Então, arrependimento é para você mudar a sua atitude em relação ao pecado. E a fé é para você se apossar da misericórdia de Deus. Então, o arrependimento e a fé são mecanismos interdependentes. Eles não sobrevivem um sem o outro. É impossível você ter fé e não se arrepender. E é impossível você se arrepender e não ter fé. E o arrependimento, que é onde eu quero chegar antes de terminar isso aqui, o arrependimento, ele agrega 3 fatores. E isso ajuda a entender o que é arrependimento aqui. 3 fatores. Existe um fator intelectual no arrependimento, existe um fator emocional e existe um fator prático. E eu vou fazer você entender isso aí. Você vai entender o que eu estou querendo dizer.
Para eu poder explicar esses 3 aspectos, eu preciso fazer uma ilustração. Vamos ilustrar uma pessoa que pegou um trem. Tá certo? Um sujeito lá, um viajante, entrou num trem. Ou num ônibus, imagina aí. Né? Só que, de repente, ele descobre que pegou o trem errado. Percebe? Puxa, peguei o trem errado. Então esse é o aspecto intelectual. Ele faz os níveis de comparação lá no céu. Eu estou indo para Jundiaí, mas eu peguei um trem para o Rio de Janeiro. Peraí, opa, eu fiz a comparação. Eu quero ir para Jundiaí, estou indo para o Rio de Janeiro. Peraí, peguei o trem errado! Deu a entender? Peguei o trem errado. Então esse é o aspecto intelectual. Por quê? Porque você faz as comparações. Então, quando o sujeito se arrepende, o primeiro aspecto é o intelectual. Eu estou distante de Deus. Eu estou indo para aquele caminho, o caminho da perdição. Eu estou indo para o caminho da morte. Aí eu chego à conclusão, eu preciso ir para o caminho da vida. Então, esse é o aspecto intelectual. Quando o sujeito chega à conclusão de que ele está no caminho errado, ele fala assim, puxa vida, estou no caminho errado. Quem é que faz isso? É a leitura da palavra, é o ouvir. Você está ouvindo a pregação, você fala, puxa, eu preciso mudar meu jeito de ser, eu preciso mudar de caminho. Então esse é o aspecto intelectual. Este reconhecimento corresponde ao elemento intelectual pelo qual se compreende, pela palavra de Deus, que se está longe da harmonia com Deus. Segundo aspecto, lembra que eu falei de 3? O primeiro é o intelectual, o segundo é o emocional. Agora o viajante fica perturbado com essa descoberta. Ele fica incomodado. Puxa, eu peguei o trem errado. E agora o que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou chegar atrasado. Papapá, que não sei o que é isso. Ou seja, isso ilustra o aspecto emocional do arrependimento. Né? Ou seja, você começa a me acusar. Eu estou longe de Deus. Meu Deus, eu todo esse tempo eu tenho feito mal. Todo esse tempo eu sou uma pessoa mesquinha, eu sou um mentiroso, eu sou um perturbado, eu sou isso, aquilo. Então, o aspecto emocional. A autoacusação, a tristeza sincera por ter ofendido a Deus. Esse é o arrependimento emocional. E por último, eu estou quase encerrando, imagina que o viajante toma uma atitude. Na primeira oportunidade ele fala assim, peraí, para esse trem que eu vou descer, eu vou pegar outro. Então esse é o aspecto prático do arrependimento. É quando você fala assim, peraí, eu estou longe de Deus, então o que eu tenho que fazer? Eu preciso me batizar, eu vou me batizar. Eu tenho que não sei o que, eu vou fazer. É o aspecto prático. É a atitude que a pessoa toma para entrar naquele caminho que agora eu decidi que eu vou seguir. Nesse momento, o viajante deixa esse trem e toma o certo. Isso ilustra o lado prático do arrependimento, pois este decide tomar outro caminho ou converter-se. Né? A palavra conversão significa mudança de sentido. Né? Isto é, dar meia volta e marchar na direção de Deus. Esse é o aspecto, vamos dizer, prático do arrependimento. Nunca se esqueça que pela fé você obtém acesso à misericórdia de Deus. Tá certo? Pela fé. Pela fé eu acredito que o Espírito Santo, eu tenho fé que o Espírito Santo está mexendo dentro de mim. Está me constrangendo, está me ensinando, está me limpando. Percebe? Está agindo para que eu me torne uma pessoa melhor. Para que eu me torne um cristão, um bom crente. Né? O arrependimento o arrependido lamenta o fato de não estar em harmonia com Deus. Ele lamenta pela sua impureza pessoal. E por fim, ele aceita a sua nova condição de vida. E aí ele age. Então, queridos, como já deu 8 horas da noite, eu encerro por aqui, para que você entenda
que a salvação, do ponto de vista, não do ponto de vista de Cristo ou da obra de Cristo, estou falando do ponto de vista pessoal, né, do ser humano, do homem, tem todos esses aspectos. Então, a gente precisa enriquecer o nosso vocabulário, nós precisamos enriquecer as nossas ideias com esses aspectos. Para que quando você for pregar o Evangelho, quando você for falar de Jesus para alguém, ou até para responder a si mesmo determinadas coisas, e você use essa argumentação. E você use essa linha de raciocínio. Né? Nunca se esqueça disso. Então, meus queridos, eu espero que você tenha aproveitado essa aula, né? E na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tá ok? Então, Deus abençoe você, você que nos ouviu pela primeira vez pelo YouTube, seja bem-vindo. Nós somos uma igreja pequena, mas nós somos uma família muito unida. É muito bom ter os irmãos aqui. E eu peço que você entre em contato conosco se você quiser. Venha nos conhecer. E a gente quer levar muito a sério o entendimento da palavra de Deus. Então, Deus te abençoe. Pedir por aqui o pastor Valdo. Pastor Valdo está aí? Valdo, por favor, assume enquanto eu termino a gravação. Ok.